Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Quero deixar com você uma palavra que o Senhor tem falado comigo. Você vê aqui ao fundo a nossa linha do tempo, que nós estudamos esse ano, desde a criação até os dias de hoje. Eventos tão lindos, tão tremendos que hoje nós olhamos, quase 6.000 anos após a criação. Esses eventos, eles marcaram a sua geração e hoje são para nós eventos tão marcantes, eventos onde as pessoas que viveram nesses dias foram verdadeiros heróis, foram heróis da fé. Tudo começou com o soberano, o Deus, o Criador, que está no controle de todas as coisas, formando a terra. Mas antes que ele formasse, olha lá, os montes, antes de criar a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Isso está escrito em Salmo 90, versículo 2. E nós vemos aqui tantos eventos, por exemplo, a Arca de Noé, né? O dilúvio. Como foi Noé viver naquela época? Será que foi fácil ele ser justo 3.750 anos antes de Cristo, da nossa era cristã? Como foi para ele? Hoje Noé é um grande homem de Deus e a arca que ele conheceu, que foi símbolo da fé dele, salvou a humanidade, salvou os justos daquela época, né? Como foi viver naquela época de injustiça, de total promiscuidade? Nós vemos aqui também outro evento, quando Judá, o reino de Judá, cai pelas mãos de Nabucodonosor, no ano 597 a.C. Como foi para Daniel, para os seus 4 amigos viverem naquela época? Será que foi fácil? Hoje nós temos um livro de Daniel, grande profeta Daniel, diz informações sobre o final dos tempos no livro de Daniel, mas como foi viver, como foi ser um adolescente naquela época? E nós temos aqui que é o principal, né? Que é exatamente a vida de Cristo, separando a história. Jesus foi covardemente, né, traído por um amigo. Ele foi acusado injustamente pelos religiosos, pelos fariseus. Jesus foi açoitado injustamente, foi julgado por Pilatos. Pilatos sabia que Jesus era inocente e mesmo assim, por medo, ele resolveu não aceitar. Ele até estava entendendo que Jesus realmente era o Filho de Deus, mas ele resolveu não aceitar e não defender Jesus. Jesus iria morrer de qualquer forma, porque era o plano do Senhor. E é aí que eu quero falar para você. Nós estamos vivendo dias em que aparentemente as coisas estão fora do controle de Deus, mas lembre-se, o final da história está escrito. O final da história já foi escrito. E quem é o vencedor é o nosso Rei Jesus, o nosso Salvador, que reina e vive para sempre, que morreu sim, mas que ressuscitou. Em João 20, no capítulo 20, ele finalmente, quando os discípulos estavam com muito medo, achando que Deus não estava no controle daquela situação, que o mestre deles havia morrido, que tudo aquilo tinha ido por água abaixo, de repente, Jesus aparece no meio deles. E olha o que a Bíblia diz. Naquela tarde, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, com medo dos líderes judaicos, quando de repente Jesus apareceu no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Em seguida mostrou a eles as suas mãos e o seu lado. Que alegria maravilhosa eles sentiram quando viram o Senhor. Ele falou-lhes novamente: "Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os estou enviando." Depois Jesus assoprou neles e disse: "Recebam o Espírito Santo." Eu quero lembrar você que a era cristã começou a partir daqui. A igreja começou a partir daqui, com a descida do Espírito Santo. O Senhor já nos enviou o Espírito Santo. Tudo que nós precisamos para viver nesses dias que já estão escritos, que já foram escritos pelo nosso Senhor, nós já temos o Espírito Santo. Nada fugiu do controle do nosso Senhor.
Nada, nada, nenhum vírus, nenhum anticristo, nem um rumor econômico, nem um reset financeiro global. Absolutamente a história está completamente escrita e nós estamos aqui 2000 anos, a era da igreja, 2020 anos, vivendo exatamente este momento que está aqui no finzinho, olha. Nós vamos viver ele como? Nós vamos viver eles com o poder do Espírito Santo que Jesus já soprou sobre a igreja, já soprou sobre mim, já soprou sobre você. Portanto, não tenha medo. O Senhor é soberano, está completamente no controle de toda a linha da sua história, da sua casa, da sua família. Fique firme em Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Assim como Noé foi para a geração dele, você é para essa geração. Assim como Daniel foi para a geração dele, assim você é para essa geração, eu e você. Assim como Jesus foi, nós somos para essa geração. O Espírito de Deus habita em nós. Portanto, vamos seguir adiante com fé nas promessas do Senhor. Amém? Um dia abençoado para você. Seus pés reluzentes, suas mãos poderosas, bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja